Você sabia que a maioria dos espumantes leva uma pequena dose de açúcar antes de ser lançado no mercado? E você sabia que dá para ter uma ideia do estilo do espumante se a gente prestar atenção em algumas palavrinhas que constam no rótulo? Eu vou mostrar para vocês. Os espumantes têm uma escala de doçura muito ampla e elas são classificadas de acordo com várias legislações. A mais seca de todas a gente chama de Brut Nature ou Brut Zero. São espumantes que não levam nenhuma adição de açúcar quando são lançados no mercado. Aqui tem um exemplo clássico de um espumante Brut Nature, que é o Lírica Crua. Geralmente são espumantes bastante austeros, gastronômicos, bastante complexos. A seguir tem uma categoria chamada de Extra Brut, que geralmente leva até 6 gramas de açúcar por litro. Então nós temos espumantes que também são bastante secos, porém um pouco mais macios que os Brut Nature. Um exemplo clássico é o Ferrari Extra Brut. Depois nós temos a categoria Brut, que pode ter até 12 gramas de açúcar por litro. É nessa categoria que estão classificados a grande maioria dos espumantes à venda no mercado. Então um exemplo clássico aqui é o Champagne Barnot, que é classificado como Brut, até 12 gramas de açúcar por litro. A seguir, nós temos a categoria Extra Dry, que pode ter de 12 a 17 gramas de açúcar. É nessa categoria que você vai encontrar a maioria dos prosecos vendidos no mercado. E, geralmente, o estilo deles tende a ser um pouco mais macio, com uma pontinha de doçura. São espumantes bastante vibrantes, muito frescos, para serem tomados jovens. Depois tem a categoria Dry, que apesar do nome, ela não é seca. Ela tem um pouco mais de açúcar, geralmente de 17 a 35 gramas de açúcar. Depois tem a categoria Demi-Sec, que aí já são espumantes com uma doçura bem perceptível, com 35 a 50 gramas de açúcar. E aqui um exemplo clássico é o Bossa Demi-Sec, um espumante brasileiro muito agradável, muito saboroso. E por último tem a categoria dos espumantes doces, que geralmente tem acima de 50 gramas de açúcar. E esses espumantes geralmente são feitos com uvas aromáticas. Um belo exemplo aqui é o Asti, espumante feito no norte da Itália.